E hoje a gente vai falar sobre o que o povo gosta: dinheiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Leona Pacheco, aqui do canal Viver de Suculentas, e hoje nós vamos falar sobre gastos, preços de venda e tudo aquilo que vocês têm me perguntado, tanto nos vídeos quanto lá no Instagram ou mesmo no WhatsApp. Bom, se você está gostando do nosso conteúdo, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e aproveita para comentar aqui para deixar aqui nos comentários as suas dúvidas sobre como começar a viver de suculentas. Bom, hoje eu estou aqui dentro do meu viveiro, porque eu ainda não tenho uma estufa, eu tenho um viveiro de suculentas para falar para você sobre como começar uma produção de suculentas, sobre qual o valor de custo, qual o valor de venda das suculentas. Bem, nós já fizemos uma pesquisa a nível nacional e nós percebemos que o valor de venda das suculentas ele varia entre R$ 2,50 a R$ 5,00 a suculenta no pote 6, que é aquele pote pequenininho que é próprio para as lembrancinhas e recordações que se faz para eventos, para atividades, para festas. Nós temos alguns vídeos aqui no canal, até esses dias eu coloquei um vídeo aqui falando sobre sobre as lives de casamento, e ali eu mostro bem essas suculentas no pote 6 e elas estão nesse valor, entre R$ 2,50 e R$ 5,00. Mas aí a gente vai ter as plantas mais comuns. Não estou falando de espécies específicas, porque aí se a gente for entrar nesse tema das espécies, aí a gente vai ter uma variação nesses valores, porque tem algumas que no pote 6 a gente pode encontrar até R$ 30,00. As mais raras, as mais complicadas de serem cultivadas e tudo isso. Os cactos também, eles entram nessa faixa dos R$ 5,00. Quando a gente pensar em R$ 5,00, vamos pensar nos cactos, tá? Porque eles têm um valor maior um pouco. Tá, mas e qual o preço de venda que eu posso colocar para o meu cliente? Aí vai depender do tipo de trabalho que você for desenvolver. Se você for iniciar o trabalho com suculentas com as recordações de suculentas, bom, aí você pode, dependendo do local que você viva, da sua região, você pode colocar 100% em cima, já decorada, com pedrinhas e tudo, você pode colocar 100% nesse preço de custo, já que a gente vai analisar também que tem o valor da impressão, de fazer a arte, e tudo isso demanda tempo, e também tem o valor do nosso trabalho, que também tem que ser colocado em pauta nisso aí, Bom, e uma suculenta, isso é algo que você tem que analisar, Bom, e uma suculenta já um pouquinho maior, como essa aqui, por exemplo. Estava procurando aqui. Uma no pote 11. Tá? Uma suculenta no pote 11, ela vai ter uma variação de preço entre 5 e 15 reais, no pote 11. Normalmente 5 reais você vai conseguir com o produtor. Se você conseguir um produtor, um fornecedor direto, aí você consegue por um valor de 5 reais, dependendo da região do país. Mas em média, o pote 11 você vai conseguir aí no valor de 10 a 15 reais. Tá, e qual o valor de venda para o consumidor final? Também dentro dessa faixa que eu já falei, de 100 a no máximo 200%. Você vai colocar de 100 a 200% nesse valor. Mas as pessoas vão comprar? Sim, as pessoas vão comprar. Vão comprar, tenha certeza disso que eu estou falando. E bom, algumas questões elas têm que ser
bem observadas. Então, por exemplo, se você agregar valor às suas plantas, você pode ter um valor de venda muito maior. Como, por exemplo, se você fizer terrários, né? Os terrários, nós temos aqui no canal alguns vídeos falando de terrários, ensinando, mostrando algumas técnicas de como fazer terrário, mini jardim, ou mesmo as recordações de suculentas, né? Isso faz com que você não venda só a planta, você vende um presente, você vende algo a mais, né? Então, isso faz com que o valor se eleve, né? Ou, por exemplo, você vai fazer ali um arranjo para venda que tenha suculentas e uma orquídea, por exemplo. Vou colocar aqui uma foto que eu recebi esses dias, maravilhoso, né, de um arranjo muito bonito, e um vaso assim, né, um arranjo desse tipo. Você pode pensar aí em colocar para vender por no mínimo R$100, porque ele tem uma orquídea junto, no caso desse da foto que eu te mostrei. E assim por diante. Sempre a gente vai pensar no preço de custo de 100 a 200% a mais do que eu comprei, né? Bom, mas e se o meu fornecedor for o supermercado, por exemplo? Bom, no supermercado, uma média nacional aí é de R$3 a muda de suculenta no vaso 6, né? Porém, essas plantas compradas no supermercado, elas têm uma característica que não é muito interessante para você que quer realmente se estabelecer no mercado. Por quê? São plantas muito frágeis. Elas normalmente são estioladas, né? Estioladas são aquelas plantas que elas têm, elas não têm contato com o sol, né? A suculenta, quando ela não tem contato nenhum com o sol, ela cresce, ela forma um pescoço, né? Como a gente fala, ela forma um pescoço e as folhas vão ficando muito separadas. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver. Eu achei que tivesse uma aqui, aqui, mas eu já não tenho mais, né? Uma muito estiolada, né? Então elas ficam finas, compridas, né? Elas crescem, a pessoa diz, nossa, como cresceu? Mas não é que ela cresceu, ela está em busca do sol, em busca da luminosidade. Então ela cresce e as folhas ficam bem separadas. E essa planta ela fica frágil, as folhas dela, elas ficam muito frágeis, ao simples toque ela quebra, né? Normalmente assim. Então essas plantas do supermercado, elas não são as ideais para você que quer iniciar um negócio, né? Então você vai buscar outras formas e outros fornecedores de suculentas a princípio. Porque, claro, você está começando, ou que pensa em começar, não tem ainda uma produção, mesmo que pequena, de suculenta. Então precisa realmente ter esse foco em conseguir um bom fornecedor, certo? Bom, outra dúvida que tem chegado para mim é em relação à ajuda que se pode buscar, muitas vezes dentro da própria família. Que muitas pessoas me dizem, Leona, eu quero começar a viver de suculentas, eu quero começar a trabalhar com suculentas, mas aqui em casa ninguém gosta, ninguém me apoia. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma querida que ela falava o seguinte, que ela falava, minhas filhas, elas estão estudando administração e mesmo assim elas não acreditam que isso vá dar certo, que isso vá ter um retorno. Mas eu te digo que isso é normal. A grande maioria das pessoas sofre realmente e tem essa dificuldade dentro da própria casa. Então, como dentro de casa, muitas vezes a gente encontra muitos desses São Tomés,
né? Então a gente vai mostrar que esse trabalho realmente ele é lucrativo e ele pode ser feito de uma forma muito simples com os nossos números, com a nossa prática, com as nossas vendas sendo realizadas. E aí, diante disso, diante da verdade, diante da realidade, não haverá mais esse tipo de objeção e esse tipo de comentário dentro de casa. Porque muitas vezes o que acontece? Nós, como apaixonadas por suculentas, acabamos colocando aí em casa, a gente tem várias e começa a procurar espécies e já sabe nomes de espécies e gêneros e tudo. E as pessoas começam a pensar, ah não, mas ela vai comprar suculentas? Ele vai comprar suculenta porque ele quer ter na coleção dele, não é para vender. Na verdade está se apegando às plantas e não está vendendo nada. Mas isso não é bem uma realidade, né? Então você vai ter que mostrar que esse é o seu negócio e que isso vai te ajudar a se desenvolver como pessoa e profissionalmente. Eu espero que eu tenha te ajudado a responder algumas dúvidas e coloca aqui embaixo mais dúvidas que você tenha, que a gente vai conversando e vai adequando aí a nossa forma de vida com o nosso novo negócio com as suculentas. Bom, um grande abraço para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já dá uma olhada na descrição do vídeo, nós temos um curso completo de como trabalhar com suculentas e lá eu te explico exatamente o que fazer para começar a trabalhar com suculentas e ter uma lucratividade bem alta. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.